É isso. Homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, crianças, adultos, idosos, é do que a igreja precisa para ter o poder necessário. Pregação do Evangelho. Muito obrigado. Que Deus use ricamente aí tudo que tem no seu coração para a gente hoje, tá bom? Grande abraço. Amém. Obrigada, muito obrigada, pastor Wagner, pela confiança. Obrigada, minha amiga Raquel, também pelo carinho de sempre, pelo amor estendido. Um bom dia, o meu abraço, o meu carinho para todos que estão conectados, para todos que estão nessa jornada de fé, de confiança no poder de Deus, de busca pela graça que a cada dia, em suas misericórdias, tem se renovado sobre nós, nos dando a oportunidade a cada dia de nos achegarmos a Ele, de sermos tocados pelo Espírito, de sermos transformados pelo Espírito. Ao Senhor toda honra e toda glória. Bendito seja o nome do Senhor. A você que tem acordado e das primeiras horas tem buscado a face do Senhor, Ele tem se mostrado, Ele tem se revelado. Esse movimento que você faz de ter um encontro com Deus é porque Ele movimentou-se primeiro, é porque Ele te buscou primeiro, é porque Ele te amou primeiro. E o que Deus fez por nós nos alcançou, e nosso coração não resistiu e se entregou. E bendito seja o nome de Deus, sua graça e misericórdia que nos alcançou. Não somos nós quem estamos buscando a Deus, mas é Deus que nos está buscando, sempre, continuamente, até mesmo quando nós caímos, até mesmo quando nós estamos fracos na fé. Eu sei que tem pessoas aqui buscando fortaleza em Deus, porque os dias têm sido difíceis, porque as lutas têm sido grandes, porque sente-se verdadeiramente necessitado de que o Senhor as atenda, que o Senhor os escute, que o Senhor os socorra. Então, faz sentido nós estarmos aqui respondendo à graça de Jesus. A proposta é que nós hoje, nos próximos dias, estejamos nos alinhando com a perspectiva de como nós precisamos estar alinhados ao desejo de Deus para o nosso coração. Mas você sabe que homens e mulheres, ao longo da jornada com Deus, muitas vezes alcança o topo da sua relação com o Criador, da sua relação com Deus Todo-Poderoso. Mas não é incomum vermos que homens e mulheres muitas vezes caíram e experimentaram um fracasso espiritual, o fracasso da fé, porque em algum momento algo as fez olhar mais para si mesmo, olhar mais para as provações, olhar mais para o eu e suas expectativas, do que de fato olhar para o Senhor. E eu quero fazer você lembrar sobre a experiência de muitos dos que foram citados, alguns nominalmente, outros em conjunto. Nós temos em Hebreus, no capítulo 11, a famosa Galeria da Fé. E eu quero destacar daqui um texto, melhor, uma porção desse texto de Hebreus, capítulo 11, especialmente nos versos 33, 34 em diante, onde está escrito: pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas. Fecharam a boca de leões. Eles tiveram fé para fechar boca de leões. Apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Que experiência! Ou experiências essas pessoas viveram. Pela fé, bocas de leões foram fechadas, espadas foram quebradas, fogo foi apagado pela fé. Ainda que a seguir a palavra nos faça saber que outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor.
Alguns foram alvo de zombaria, de açoites, e outros acorrentados em prisões. Que contraste entre tanto que é dito a respeito dos que tiveram fé, cita nomes como o de Abraão, de Moisés, o nome de tantos que foram fortes, mas nomes que também nos faz saber que eram humanos como nós, que também estavam sujeitos a fraquezas como nós, então nós podemos aprender com eles e extrair deles aquilo que pode ser para mim, para você, o norte para nós continuarmos a nossa jornada e não fracassarmos. Mas gosto de que a palavra faça esse contraste também para que nós tenhamos a atenção de saber que pela fé nós não somente vencemos, nós não somente fechamos a boca dos leões ou apagamos fogo ou quebramos espadas pela fé. É pela fé também que nós enfrentamos provações, torturas, como exatamente diz a palavra, e vou ler outra vez para que você veja o contraste que essas expressões nos trazem a respeito da vivência espiritual. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram a justiça, receberam promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer da espada, escaparam. Pela fé, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. E você deve dizer amém, glória a Deus. Pela fé, eu posso. Eu posso colocar um exército inteiro, então, para fugir? Eu posso. Em nome de Jesus, eu posso. Ainda diz que mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Isso me toca profundamente porque a minha primeira filha, quando morreu, eu precisei lidar com aquela experiência mais dolorosa da minha vida. Por que Deus não ressuscitou a minha filha? A palavra diz que mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Eu não recebi. Mas acontece uma virada em que o apóstolo Paulo vai dizer, outros, porém, eu entendi que eu sou outros, porém. Eu estou entre os outros, porém. Que também pela fé, ainda que torturados, recusaram-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria e açoites e outros acorrentados em prisões. Você entende o contraste, a diferença? A fé não somente é a fé que vai nos dar a vitória aqui e agora. A fé é algo que, como dom de Deus, nos é confiado para que nós tenhamos experiências tais que, se nós formos levados às prisões, se nós formos levados a enterrar nossos filhos, nossos queridos, a fé dessa magnitude que nos faz escolher entre viver ou morrer para Cristo, para o mundo, escolher morrer para o mundo, viver para Cristo, escolher morrer para o mundo e, se necessário for, dar a vida por Cristo. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Eu sei que por causa da nossa humanidade, finitude, necessidade, nós muitas vezes estamos em busca de receber aquilo que as mãos de Deus nos têm para entregar. Sim, nos foram feitas promessas e nós estamos em busca de que as promessas de Deus se cumpram. Bendito seja o Deus que faz promessas, bendito seja o Deus que realiza promessas, bendito seja Deus que nos atende em nossas necessidades, bendito seja Deus que nos ouviu orando, clamando nesta manhã e ainda nos ouvirá pedindo, Senhor, nos socorre.
Mas eu tenho a atenção de considerar que a minha fé precisa cada dia ser robusta por Cristo, em Cristo, pela unção do Espírito, pelo ensino da palavra, pelo que está na palavra, que me faz saber que a minha fé precisa ser de magnitude tal que eu enfrente situações, difíceis como sejam, mas que a minha fé prevaleça em Deus. Vejam, queridos, o que a palavra diz sobre pessoas que foram cerradas ao meio. O que a palavra diz sobre pessoas que morreram apedrejadas. Eu sei que nesse momento, possivelmente, você lembre de episódios relatados na palavra a respeito de tais pessoas. Fé potente, fé resistente, não de uma fé que só responde quando milagres acontecem. E é aqui que muitas vezes nós fracassamos. É aqui que muitas vezes nós esmorecemos. É aqui que muitas vezes nós quase que desistimos. Há muitos que desistem, há muitos que abandonam, há muitos que dizem, não há milagres, então não há Deus. Se não há milagres, não há Deus. Você sabe que muitas vezes nós somos tentados pela dor a abandonarmos a Deus. Como diria a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. A dor era tamanha, a agonia era tão miserável, a aflição era tão grande, que sugere, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu sei que tem pessoas aqui que estão em sofrimento profundo. Não digo desesperados, mas alguns que chegam à beira do desespero. Pelos pedidos de oração, nós concluímos que há muito coração ferido, sangrando, agonizando, pedindo a Deus misericórdia. Mas eu tenho a preocupação de dizer a quem me escuta, a nossa fé será potente o suficiente para nós resistirmos ao impacto do sofrimento, da dor, das perdas? Será que a nossa fé é suficiente em Cristo, por Cristo, no Espírito de Cristo, para que nós suportemos? Ou será que nós vamos fracassar? Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós somos tentados a desistirmos, porque nós não fomos abertos o suficiente para sermos ensinados pelo Espírito Santo. Eu compartilho com você também o que a palavra nos faz saber sobre como acontecera com os discípulos quando Jesus Cristo foi levado à cruz. Você sabe bem que os discípulos, os que seguiam a Jesus Cristo, bem de perto, tinham uma ideia muito limitada a respeito da proposta do reino de Deus. Você sabe que os discípulos que andavam com Jesus Cristo viram muitos milagres. Testemunharam, participaram. Primeiro foram chamados, Jesus Cristo os escolheu. Eles andaram com Jesus Cristo. Os olhos deles contemplaram, viram o que Jesus Cristo fazia. Mas você sabe que eles eram não somente limitados por serem como nós somos, humanos como nós somos, mas eles eram limitados por uma expectativa terrena que cada um deles carregava em si mesmos. E eu sempre fico buscando saber como estão as minhas expectativas, se estão centradas nas coisas terrenas ou se as minhas expectativas, ou melhor, a minha expectativa está alinhada com o reino de Deus.
Você sabe que os discípulos tinham a expectativa de que Jesus Cristo fosse aquele que veio para libertá-los do poder de Roma. Você sabe que eles pensavam que ocupariam lugares no reino, que sentariam à direita, que seriam próximos do rei Jesus, que ele seria o que viria libertá-los do poder de Roma. Eles andavam com Jesus na expectativa de um lugar para eles próprios reinarem. Eles estavam ocupados com as coisas terrenas, ainda que há desejos terrenos que, obviamente, são extremamente legítimos. Mas a palavra nos faz saber que muitas vezes nós estamos centrados, concentrados naquilo que nós vamos ganhar aqui. E nós chamamos de fé, muitas vezes, aquilo que não é fé. É presunção, é autoconfiança. Em lugar de confiar em Deus, confia em si mesmo. Em lugar de abrir os ouvidos para escutar a palavra de Deus, escuta a voz do seu próprio coração, escuta a voz dos seus próprios sentimentos, escuta a voz de si mesmo, ditando o caminho por onde andar. Você sabe que muitas vezes nós consideramos as nossas ideias, as nossas opiniões, os nossos desejos, e nós abarrotamos a caixa de mensagem do Senhor, considerando simplesmente a nossa voz. Repito, nosso desejo, nossa vontade. Passa a ser a oração do Pai Nosso dita algo como: seja feita a minha vontade, Senhor. Seja feita a minha vontade, Senhor. Assim na terra como no céu, que seja feita a minha vontade, Senhor. E nós abarrotamos a caixa de e-mail, as mensagens no WhatsApp do céu, apresentando as nossas vontades. E nunca solicitamos saber, Senhor, qual é a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade. Se queres que eu enfrente a este exército e eu vença pela fé, eu vencerei para a tua honra e glória. Mas se eu for levado às prisões, acorrentados, se o meu corpo for dividido por uma espada, se eu for apedrejado, se eu for levado ao sofrimento, à agonia, que seja pelo Senhor, por sua causa, pelo seu reino, pelo bem maior, Senhor, eu me entrego. Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, diz que eu aqui escuto. Senhor, me manda seguir na direção que o Senhor entender e eu seguirei. Apenas me dá o teu Santo Espírito para que eu não fracasse. Porque muitas vezes nós fracassamos na fé justamente porque nós não estamos alinhados com o querer de Deus, mas nós estamos querendo alinhar a Deus aos nossos desejos, ao nosso querer. O apóstolo Pedro foi um grande homem. Ninguém aqui tem dúvida a respeito de como fora Pedro um grande homem. E os evangelhos e as cartas e o ministério de Pedro está diante de nós na palavra para nós o conhecermos melhor. E conhecermos de tal maneira que nós vamos ver Pedro como um homem que estava sempre muito à frente. E em sua fé e em sua relação com Jesus, chegou ao ponto de andar sobre as águas. Quem conseguiu andar sobre as águas com Jesus? Pedro. Porque ele creu e ele disse: Senhor, me deixa ir sobre as águas. E ele andou sobre as águas. Mas você sabe que Pedro fracassou quando ele olhou para as águas profundas e ele temeu, tirando os olhos de Cristo e olhando em direção às escuras águas naquela hora da madrugada. O homem que andou sobre as águas é o mesmo homem que afundou. Eu temo que aconteça comigo e com você, porque o Senhor me tem feito andar sobre as águas desta vida. Quantas vezes eu já tive que andar sobre as águas, crendo em Deus, e vi que era possível ser assistida por Deus para ir além, para fazer o que eu não faria por mim mesma, de mim mesma, o Senhor fez. Mas você sabe que é olhar para baixo e afundar. O mesmo homem que andou sobre as águas é o mesmo homem que afundou.
nas mesmas águas, tendo à frente de si o mesmo Cristo, o mesmo Deus. Ora, anda sobre as águas, imediatamente afunda. E você sabe, deixou de olhar para Jesus? Aquele discípulo, Pedro, ousado como ela, vai me dizer a palavra, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, e eu quero ler com você Marcos, capítulo 14, a partir do verso 27. Vai dizer que Jesus Cristo se dirigiu aos discípulos e disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Veja que Jesus Cristo disse: todos vocês me abandonarão. Todos vocês. Queridos, tenhamos em mente que todos nós somos sujeitos a fracassar espiritualmente. Todos nós. Todos nós estamos sujeitos a abandonarmos ao Senhor. Você sabe que não foram poucos aqueles que um dia andaram conosco nesse caminho pelo qual nós temos seguido pela fé. Você sabe que muitas vezes, ao longo da jornada, nós perdemos muitos dos nossos irmãos. Ganhamos outros, é verdade, mas também é verdade que muitos se dispersam, muitas ovelhas se dispersam do redil do Senhor. Muitas vezes porque não vigiaram, muitas vezes porque não perceberam a fragilidade do seu coração e confiaram em si mesmos. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Pedro demonstra uma grande autoconfiança. Ele fala a respeito dele próprio, a partir dele próprio para Jesus. Em vez de ele ouvir o que Jesus Cristo disse, todos vocês me abandonarão, Pedro deveria ter dito: Senhor, então, por favor, tenha piedade de nós. Senhor, se todos te abandonaremos, então, Senhor, tenha piedade de nós. O que faremos, Pai? O que faremos, Messias? O que faremos, Cristo? O que faremos, Jesus? Porém, Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais o abandonarei. Todos fracassaremos quando nós todos confiarmos no próprio eu. É possível que no movimento espiritual como este, no qual milhares de pessoas estão envolvidas, é possível que nesse movimento nós fiquemos, de alguma maneira, tocados, mas mais em torno da nossa autoconfiança do que mesmo de quebrantarmos-nos na presença de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço a minha finitude, eu reconheço que eu estou sujeito a tanto andar sobre as águas, porque o Senhor me faz andar sobre as águas, porque o Senhor me diz: vem, eu vou, porque o Senhor é Deus poderoso o suficiente para dizer às águas se acalmem, aos ventos que se acalmem. O Senhor é Deus e eu creio. Mas, Pai, eu desconfio de mim. Eu desconfio de mim. Não importa o que digam de mim, o que achem que eu sou a que anda sobre as águas, eu sou o que levanta-se todas as manhãs, cheios do poder do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito do Deus vivo. Mas há muitas vezes quedas que muitos não veem, justamente nas horas em que confio demais no meu eu, que estou segura demais em mim mesmo. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me trair 3 vezes, Pedro.
Pedro, no entanto, insistiu. Enfaticamente, diz a palavra. Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. Meus amados, quando é que nós vamos depender de Deus unicamente? Quando é que nós vamos entender que nós somos fracos, que nós somos pó? Quando é que nós vamos entender que a nossa confiança está em Cristo? Que Ele é nossa força e nosso poder. Que por Ele eu vivo ou morro. Que por Ele eu me entrego a confiar em sua palavra, em sua revelação, em me entregar, porque Ele diz a verdade. Ele é a verdade. Mas Pedro insistiu com Jesus. Em lugar de acatar a palavra de Jesus, ele insiste dizendo, mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Esse mesmo Pedro é visto ainda no capítulo 14, a partir do verso 66, negando Jesus. Negando Jesus. E a palavra vai dizer que ele chorou amargamente, quando antes que o galo cantasse 2 vezes, ele já havia traído Jesus 3 vezes. Eu devo perguntar para você, será que eu estou falando para alguém que tem enfrentado fracasso espiritual por causa da sua autoconfiança? Será que eu estou falando para alguém? Você. Você tem fracassado espiritualmente. Você vem aqui ouvir, pedir oração. Esse é o lugar para você estar. Isso indica que você está no caminho. Está reconhecendo o seu fracasso espiritual e a sua dependência é quem vai te tirar desse lugar de fracasso e vai te colocar no lugar de vitória por Cristo, em Cristo e para Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Mas se eu e você nos colocarmos como Pedro, presunçoso, autoconfiante, voltado a atender o seu próprio eu, sempre se colocando como invencível, imbatível, sempre se pondo como aquele que já havia alcançado o píncaro da glória da fé, não desconfiava de si mesmo, não sabia nada das suas próprias limitações, não havia entendido o que significa quebrantamento, não considerava quem ele era. E, queridos, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nós somos finitos demais, nós somos pecadores, nós somos miseráveis mesmo, no sentido mais real da palavra. Sem Cristo, nós somos miseráveis. Sem Cristo, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A nossa natureza carnal ainda está viva, ainda se move, ainda contradiz o Espírito. Não é nem de longe difícil acreditar que muitos de nós que estamos envolvidos aqui, muitos de nós que estamos à frente, como mesmo intercessores, como quem compartilha somente, ou quem está ali à frente, todos nós somos sujeitos a sermos orgulhosos. Todos nós somos sujeitos a nos vangloriarmos. Todos nós somos sujeitos à vaidade que nos corrompe. Todos nós somos sujeitos, todos. Todos nós somos sujeitos a fracassar porque somos presunçosos, porque nos vemos como santos e bons, nos vemos como capazes de enfrentarmos essa jornada, se utilizando dos nossos dons, dos nossos
méritos. É possível, você sabe, o coração humano é enganoso. Veja Pedro. O que acontece com ele pode acontecer comigo e com você. E o que Jesus Cristo fez por ele? O que fez Jesus Cristo por ele? Eu sei que Jesus Cristo pode fazer por mim e por você. Aí vem a nossa esperança, aí eu abro um sorriso, aí o meu coração é tocado profundamente, porque quando Satanás pediu a alma de Pedro para cirandar, o Senhor Jesus Cristo diz: eu intercedi por você. Eu sei que o meu Redentor, ele intercede por mim e por você. Eu sei que o céu trabalha dioturnamente para salvar a mim e a você. A minha alma se alegra em Cristo Jesus, não no que eu faço. Não faça isso de crer que você é recebido pela graça porque você faz isto ou aquilo. Aprenda a confiar em Jesus Cristo. Escuta quando ele diz que todos vocês me abandonarão. Jesus Cristo estava dizendo que todos nós somos sujeitos a cair e que caímos. Mas o que Jesus Cristo fez com o homem caído, o que Jesus Cristo fez com todos os caídos, é o que Jesus Cristo faz aqui comigo e com você. É o que Jesus Cristo faz comigo e com você. Você sabe a virada, a guinada do que aconteceu na vida do apóstolo Pedro? Você sabe que quando esse homem recebeu o Espírito Santo, ele foi mudado, ele foi transformado pelo Senhor. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo não desistiu daquele que fracassou. Hoje eu quero mencionar com você, então, esse saber de que o nosso fracasso espiritual muitas vezes vem da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa falta de percepção a respeito de nós mesmos. Que o nosso fracasso espiritual vem da nossa limitação. Que o nosso fracasso espiritual vem de deixar de olhar para Jesus e afundar nas águas. Que o nosso fracasso espiritual vem pelas nossas expectativas terrenas, quando nós estamos acostumados demais a só olhar para aquilo que está nas mãos de Jesus. Quando nós estamos interessados demais, ou tão somente, ou precisamente, ou exclusivamente naquilo que as mãos do Senhor faz, mas nós não temos olhado para a sua face, nós não temos buscado o olhar de Jesus, nós não temos nos dirigido ao alcance do olhar misericordioso do Senhor. Mas eu faço com que, mais uma vez, você faça esse movimento em direção ao olhar de Jesus. Que você faça esse movimento em direção a quem é Jesus Cristo, que não é somente um fazedor de milagres. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Deus presente. Jesus Cristo é aquele que deixou o céu vazio. É aquele que deixou o céu vazio por 33 anos para ficar aqui, nesse mundo caído, nesse mundo maldito. Veio o bendito do céu para salvar gente como Pedro, gente fracassada como Pedro, gente que, como Pedro, fracassa diante do próprio Cristo, como fracassou. Andava com ele e fracassou. Ouvia Jesus falar, mas fracassou. Viu os milagres que Jesus fazia, mas fracassou. Foi chamado, entre outros pecadores, para ser discípulo dele, mas fracassou. Mentiu, negou, fugiu. Mas o que fizera Cristo? O que fizera Cristo com ele? O que fizera Cristo com eles? Jesus Cristo foi morto na cruz, ficou sozinho, seus discípulos o abandonaram, seus discípulos não vigiaram, seus discípulos não permaneceram, eles fugiram, eles tiveram medo, eles ficaram ocupados com eles mesmos.
Mas como foi que Jesus Cristo os tratou? Como foi? Jesus Cristo, quando ressuscita, manda dizer-lhes que os encontrará à beira do lago. Jesus Cristo se mostra mais uma vez para eles. Jesus Cristo fica 40 dias com eles. Jesus Cristo os ensina, os instrui. Jesus Cristo estava com ele. Jesus Cristo, antes de subir à glória, de volta à sua casa eterna, ele diz: eu derramarei sobre vocês o Espírito Santo. Eu lhes darei o poder do Espírito Santo. Você sabe que no dia que o Espírito Santo foi derramado, o extraordinário aconteceu, e quem estava lá de pé, testemunhando o cumprimento da promessa do Senhor foi Pedro. Entre todos que receberam ali o Espírito Santo, levanta-se a voz de Pedro. Pedro exalta o nome de Jesus Cristo. Que diferença aquele homem agora cheio do poder do Espírito Santo. Que diferença! E quem fez a diferença foi o movimento que Jesus Cristo fez para salvar aquele homem orgulhoso, presunçoso. Foi o que Jesus Cristo fez para salvar você, que anda muitas vezes desesperado, achando que o pastor Wagner tem mais fé que você. Você que acha que a Raquel, eu e tantos outros aqui, intercessores, tantos outros que estão aqui nesse movimento de amor e fé. Talvez você pense que isso é para os outros, e você está aí meio que pedindo migalhas, e o Senhor tem muito para te dizer aqui, o Senhor tem muito para fazer na tua vida. O Senhor está dizendo: não olhe para você, não olhe para o que você faz ou deixa de fazer, não olhe para isso, não olhe para os seus fracassos, não olhe para as suas perdas, por favor, não ponha sua atenção nisto. Não ponha atenção no seu eu, não ponha atenção nos seus dons e talentos, não ponha atenção nos ritos, nos rituais, não ponha atenção naquilo que você faz, mas ponha atenção naquilo que o meu espírito opera. Ponha atenção naquilo que eu prometo e cumpro. É Jesus Cristo cumprindo a sua promessa na vida dos seus discípulos e derramando sobre a vida daqueles todos que o abandonaram. Todos que abandonaram a Jesus Cristo. Jesus Cristo foi atrás de todos eles. E os que voltaram, e os que escutaram Jesus Cristo chamando, as ovelhas que ouviram a voz do bom pastor e voltaram, foram cheias do Espírito Santo. E lá estava Pedro testemunhando do amor de Deus. Isso é para você, fracassado na fé. Isso é para mim, quando fracassar na fé. Isso é para qualquer um de nós lembrar que mesmo quando nós caímos, quando nós afundamos, a mão de Jesus se estende e ele não nos abandona. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós, mesmo quando nós fracassamos. Eu não quero que você saia daqui pensando em fracasso. Eu quero que você saia daqui pensando em Jesus. Ele é a nossa vitória. Não é o que você faz, e não é nem o que nos acontece aqui. Eu comecei dizendo a você o que está em Hebreus, no capítulo 11, dizendo a respeito de muitos cristãos que alcançaram vitórias, que enfrentaram exércitos. Você sabe, eu li a palavra, você conhece. Mas você viu que a palavra diz também que muitos foram cerrados ao meio, que foram apedrejados, fé que prevalece. E Pedro foi um daqueles que foram levados à morte. E ele nunca mais negou a Jesus Cristo. Na hora da morte, ficou ali dividida a história de um homem que antes traiu Jesus, negou Jesus, era presunçoso, orgulhoso, era um homem que olhava para si mesmo e se via em si mesmo seguro. Ele foi levado à cruz de cabeça para baixo, fazendo menção ao seu mestre que havia morrido na cruz. Ele disse: eu não sou digno de morrer como tal. Se cumpre a palavra, se cumpre o propósito, e aquele homem morre por Cristo. Aquele homem que fora preso, aquele homem que fora açoitado, aquele homem que fora xingado, aquele homem que antes fracassou tantas vezes na fé, pelo Espírito de Jesus Cristo, pelo mover do Senhor, ele vence.
Em nome de Jesus Cristo. Você que se sente fracassado, você que muitas vezes se sente fracassado porque tem depressão, é na tua depressão que o Senhor quer se mostrar a tua cura, a tua vitória. Você que se sente muitas vezes sob um diagnóstico, você que está sob uma luta intensa, você muitas vezes pensa, eu estou nessa condição porque eu sou um fracassado, se eu tivesse fé, eu já estaria curado, se eu tivesse fé, eu já teria removido montanhas, se eu tivesse fé, eu não quero que você tenha fé para remover montanhas, simplesmente, eu creio no que Jesus Cristo disse. Antes, ele diz, coma da minha carne, beba do meu sangue. Antes, você saiba que eu sou videira, que você é ramo, permaneça em mim. Eu não estou interessada hoje que você fique curado da sua depressão. Eu não estou interessado hoje que você fique curado da sua ansiedade, dos seus medos, das suas aflições. Eu hoje estou interessado que você me dê a sua vida, diz Jesus Cristo. Hoje eu quero que você me dê a sua vida. Entregue o seu coração. Se entregue. Se entregue completamente. E assim como Pedro, que certamente um dia reconheceu sua fraqueza, sua necessidade, que um dia, pelo Senhor, pelo olhar de Jesus Cristo, pela misericórdia de Jesus Cristo, reconheceu a sua fraqueza, caiu em si e disse, Deus, tenha misericórdia de mim. Recebeu instrução, unção, o Espírito, uma nova chance, nasceu um novo homem, estava reconhecido como um grande homem na liderança da Igreja de Cristo. Primeiro, Jesus Cristo quer você. Como você está. E é justamente quando você pensa estar vivendo um fracasso que Deus tem a oportunidade de te levantar. É quando você muitas vezes pensa que está vivendo o seu grande fracasso. Como Pedro chorou amargamente, entendendo amargamente a sua miséria. Quando eu e você entendermos que essa é a nossa condição. Senhor, é isso aqui que eu sou, é isso aqui que eu tenho, é isso aqui que acontece, é isso aqui que é, Senhor, é isso aqui. Mas tenha misericórdia de mim, faz na minha vida o que fizestes com Pedro e com todos aqueles que um dia te abandonaram, com todos aqueles que um dia pensaram que eram grande coisa, com todos aqueles que creram em si mesmos, que levaram em conta o seu próprio eu, os seus próprios sonhos, suas próprias vontades, em lugar de considerar em primeiro lugar o teu reino, a tua vontade, o teu nome, a tua face. Senhor, assim como eles fracassaram, eu fracasso também, assim como eles eram, eu sou também, mas como tu fizestes na vida deles, faze na minha vida também. Assim como fizestes na vida deles, faz na minha vida também. E eu quero crer como eles creram, eu quero te ouvir como eles te ouviram, eu quero seguir a tua palavra como eles seguiram, eu quero estar disposto para receber o teu Espírito como eles estiveram, eu quero te esperar, meu Deus, na tua volta, eu quero, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda nas minhas limitações, me ajuda. Que seja esse o movimento que aconteça dentro do meu e do seu coração, tendo a confiança naquilo que Jesus Cristo faz, tirando os olhos do meu fracasso e olhando para o Deus da minha vitória, tirando os olhos daquilo que eu não tenho, daquilo que eu não consigo, daquilo que eu não faço, porque eu não consigo mesmo, porque eu sou pó, porque eu sou miserável, mas quando a graça de Jesus Cristo se levantou, quando a graça de Jesus Cristo me alcançou, quando Jesus Cristo se revelou, eu então, em Cristo Jesus, obtive a vitória. Pare de olhar para os seus fracassos. Olhe para o Jesus, o Deus da sua vitória. Bendito Deus, dá-nos vitória. Bendito Deus, nos socorre. Bendito Deus, nos auxilia com o Espírito. Bendito Deus, promove salvação, promove aqui restauração da nossa fé. Levanta, Senhor, os que estão caídos nesta manhã. Senhor, ministra o sopro do teu Espírito sobre cada um de nós. Que sopre de nós a vaidade, a presunção, o orgulho.
Sopra de nós aquilo que, Senhor, muitas vezes contribui para o nosso fracasso espiritual. Sopra de nós todo o mal, mas sopra o sopro do Senhor, do Espírito Santo. Sopra o Deus Espírito Santo atuando em nós, para que em nós haja vitória, para a tua honra e glória, por tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bendito Deus. Pedro tem sido tema nesta sala desde domingo. Falei sobre ele ter morrido de cabeça para baixo também domingo, numa outra dinâmica. A Kelly veio, Darley, depois, se você puder e tiver tempo, ouça o testemunho da sala na segunda-feira, um negócio extraordinário. E hoje essa mensagem me faz refletir num ponto específico, sabe? Toda melhoria feita em nós é um esforço absurdo do Espírito Santo. Tamanha a rudeza do nosso coração em relação à revolta dessa natureza pecaminosa que habita em nós, né? Da qual nós temos que desconfiar o tempo inteiro. Eu tenho sempre dito, Darlete, que eu tenho que confiar em você e desconfiar de mim, sabe? A primeira pessoa que eu tenho que desconfiar é de mim mesmo, para ficar na presença de Deus. E aí, para a gente pedir que você ore mais uma vez, eu vou trazer um hino aqui para a gente fechar esse momento de reflexão tão importante para a nossa caminhada, que fala exatamente sobre essa ideia de estar com Jesus.
esperança. Pode Amém. nos elevar em mais uma oração, por gentileza? Deus amado, ao Senhor, nós rendemos louvores, reconhecendo quem Tu és, o que Tu tens feito por nós, nosso Pai amado, nosso amado Salvador Jesus Cristo, Deus Espírito Santo agindo no meio de nós. Nós nos rendemos em louvor e adoração e reconhecimento de tamanha graça, de generosa bondade, pedindo que o Teu Santo Espírito, Pai, nos fortaleça a cada dia, nos instrua a cada dia, pedindo paz e proteção para o dia de hoje, pedindo a Tua direção em tudo que fizermos, onde estivermos, que a Tua luz resplandeça, que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas, que o Senhor nos ajude, porque somos limitados mesmo, mas nós cremos num Deus ilimitado, nós cremos num Deus todo-poderoso, o Senhor, a nossa rocha e fortaleza, o Deus que se revelou a nós e nós o recebemos, mais uma vez te louvamos por isso, nos entregamos e cremos que a tua vontade se cumpra em cada um de nós, na vida de cada um dos que estão aqui, na vida de cada um que ouve essa palavra, que se move em receber aquilo que o Senhor tem nos confiado, o teu Espírito, a tua palavra, a tua graça, a tua unção. Bendito seja o Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Os pastores Benildo, Adorava, Daílson, pastor Adson, Aguinaldo, Esmeraldo, pastor Ezequiel, pastor Gilberto Ludogério, Gilson Costa, pastor Ivair, Ivo Júnior, José Alves, pastor Moreira, pastor Armindo, pastor Gilson, Juan Carlos, pastor Joaquim Silva, Luiz, pastor Valmir Paz, pastor Leidivan Ross, pastor Joel Carvalho, são os pastores que estão aqui no Zoom e saúdam a sua presença aqui na sala conosco. Além daqueles que estão agora no YouTube nos acompanhando, além dos irmãos que fazem parte de outras denominações, credos religiosos, que estão aqui e a cada manhã vêm conosco buscar esta unção diária para sermos cheios do Espírito, então desaguar do dia com contatos intencionais e aqueles também que são ocasionais. Deus nos auxilie sempre com a sua graça. E nós vamos agora dar uma olhadinha na vinheta da Sala 57 que nos orienta com relação às ênfases que são reorientadas aqui no Movimento da Madrugada. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. São essas 4 ênfases que nós reorientamos aqui, buscamos aprofundamento nessas ênfases para que elas consolidem o caminho para evitarmos essas oscilações e estarmos em voo de cruzeiro, como eu sempre digo aqui, né? Dali nós somos acompanhados por uma equipe extraordinária de pessoas que ajudam para que esse movimento venha todos os dias ao ar, assim, ao vivo aqui, que é um grande desafio, né? Aqui são os moderadores que estão nos auxiliando hoje. A Pátia, a Laura e a Leila estão no Zoom, orando pelos pedidos que ali são digitados, são expressos pelos irmãos aqui. Colhendo os pedidos de link diário, a Miriam, a Eline e a Joana hoje estão anotando o nome daqueles que querem receber o link para posteriormente entrar em contato com eles. Na Sala 57 YouTube, nós temos a Diana, a Beth, a Tânia, a Érica, a Patrícia, o Júnior, o Rogério, trabalhando simultaneamente, tanto nas orações como naqueles que querem receber o nosso link diário. Na gestão do chat e câmeras, a gente tem hoje, cuidando do Zoom, do nosso chat, a Ruth e a Márcia. Nas câmeras, para que não haja nenhuma imagem inadequada, a Uda, a Gedinei e a Marta. E cuidando da interatividade no YouTube, nós temos o Gabriel e a Soraya. Um agradecimento a todos os nossos moderadores que fazem com que essa sala avance todos os dias, aos milhares, graças a Deus.
Nesse momento, nós somos cerca de quase 9.000 famílias adorando nesse momento. Louvado seja o nome de Deus por isso. Amém. Eu estou olhando para você aqui, Darleide, e as pessoas que veem você na Novo Tempo, eu já tive a oportunidade de vê-la em outros momentos também, como o pastor Leidivan Ross, que é da Novo Tempo, faz parte conosco do movimento. Eles não sabem, né? Não conhecem, a grande maioria não conhece alguns detalhes da vida dos nossos irmãos, e nós gostaríamos, no primeiro dia da sua trilogia, de conhecer um pouco mais sobre a Darleide Alves, aquela que está por trás das câmeras. A que é casada, tem filhos, que tem uma família, que tem seus dilemas, suas lutas, suas alterações, como você mesmo falou. Você nasceu onde? Como é que é a constituição da sua família, Darleide? Só um pouquinho para a gente conhecer você. Eu sou uma mulher nordestina e sou de uma família com mais 3 irmãos, somos em 4. Eu cresci, casei em Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Casei cedo, com 18 anos, estava prestes a completar 19 anos. Tive 2 filhas, a minha primeira filha morreu, mas eu tenho a minha segunda filha, que hoje já é casada, mora na Alemanha. Minha família é pequenininha, então eu, meu marido e minha filha, mas somos muito felizes e agradecidos a Deus por termos chegado até aqui juntos, unidos. Deus me deu um genro também muito especial, nossa família cresceu nesse sentido. Estamos, quem sabe, num tempo em que a gente pode dizer, poderia ter tido mais filhos? Poderia, porque depois você vê, poxa, tão bom, tão gratificante olhar para trás e ver quantas coisas vencemos, mas assim foi, e eu espero o dia que verei a minha filha que morreu, ressuscitar e recebê-la de volta nos braços, seremos uma família maior. O nome do seu esposo, da filhinha, do genro, e se tem netinhos aí já? Ainda não, ainda não. Não? Eu sou casada há 30 anos, fizemos 30 anos de casados agora no mês de abril. Meu marido é jornalista, ele se chama Washington. Minha filha também é jornalista, está fazendo psicologia em Munique, na Alemanha. Meu genro, o nome dela é Sudaleif. O meu genro é o Rafael, ele é pastor, está fazendo mestrado lá em Munique também. E esses são os nomes deles. Muito bem. Nós combinamos que logo após essa mensagem você teria um tempo para contar um pouquinho da sua história para a gente. Como você manja muito disso, de estar atrás das câmeras e se comunicar, eu vou deixá-la livre para falar um pouquinho sobre a sua história para a gente, tá bom? Está bem. Em algum momento, se eu quiser ser intrometido, eu vou aparecer por aqui e fazer uma pergunta, tá bom? Tá bom, Que Deus te tá use bem, aí. pastor. Amém. Bom, muitas pessoas que me acompanham já devem ter ouvido em algum momento eu contar a minha história, porque ela é bem significativa para mim, especialmente do ponto de vista da minha jornada, da minha caminhada com o Evangelho. Eu fui apresentada a palavra de uma maneira mais profunda e eu simplesmente entendia que era o que eu queria, o que eu buscava desde menina. Eu sempre fui muito atenciosa a tudo que era religioso, a tudo que era relacionado à salvação, à fé, Jesus, mas eu não tinha muito direcionamento. Mas conheci alguns jovens que me ofereceram estudar a Bíblia, e eu estudei, eu recebi, eu me entreguei, e isso fez total diferença na minha vida. Num dado momento, eu tomei a decisão, e não demorou muito, foi rápido que eu tomei a decisão, e eu comuniquei aquilo à minha família, especialmente à minha mãe, já que os meus pais eram separados, os meus 2 irmãos mais velhos já eram casados, então estávamos em casa, eu, minha mãe, minha irmã mais nova, e ali eu comuniquei à minha mãe que eu estava aceitando a Jesus Cristo publicamente, que eu seria batizada nas águas, que eu seguiria um rito que fora orientado pelo próprio Jesus, pela palavra, aquele que crê e for batizado será salvo, porque crê em Jesus Cristo é salvo, porque publicamente reconhece a Jesus como seu Senhor e Salvador,
é salvo. E eu criei, e eu fui batizada, mas eu fui muito rechaçada, especialmente pela minha mãe. Ela foi absolutamente contrária, e mesmo em casa eu apanhei, em casa eu fui impedida de comer, em casa eu ouvi a minha mãe dizer: coma com os crentes, vai comer Bíblia, e aquilo era diário, foi um sofrimento grande, até que eu saí de casa, pedi socorro na casa do pastor, à época, o pastor Marcos, que está lá em João Pessoa. Um abraço, se ele está conectado à sala 57 também, a Sandra, sua esposa. E depois de algum tempo, eu voltei a morar com minha mãe, mas foi muito difícil ainda, e até que chegou o dia em que eu saí de casa outra vez, pela dificuldade, casei. No meu casamento, a minha família não participou, nem minha mãe, meu pai também não foi, ele morava longe, não foi ao meu casamento. Eu não entrei com meu pai na igreja, minha mãe não estava presente, os meus irmãos não estavam, cada um por seus motivos. Só a minha irmã mais nova que fugiu de casa e foi lá me ver. Depois eu fiquei grávida, já casada, e quando a minha filha estava para completar, ela tinha 7 meses exatamente, minha filha morreu de uma doença infecciosa grave que a levou a óbito. Por que foi grave? Porque demorou a identificar o que o meu bebê tinha, e aquilo foi um grande impacto na minha vida, um momento alto da minha história, que já passados tantos anos eu conto como se tivesse acontecido ontem, não porque eu não tenha sarado da dor, mas porque foi uma oportunidade grande de eu ver a misericórdia de Deus me assistindo na hora do meu luto, na hora de tão grande provação, em todo o tempo. Quando eu fui rechaçada, quando estava em casa, quando eu não podia comer dentro de casa, quando eu não podia falar dentro de casa, quando eu saí, fui embora, quando não tinha minha família, os meus pais comigo no meu casamento, em todo o tempo eu vi a misericórdia de Deus. Quando eu falo de Jesus Cristo, do modo como eu falo, é porque eu creio, não somente de ouvir falar, é por saber que Deus é real. E quando uma mulher perde um filho, quando a gente enterra um filho nosso, quando a gente se vê impotente diante da morte, você escuta Deus falar: ainda que morra, viverá. Você levanta crendo nessa palavra, ainda que morra, e morreu, a minha filha morreu, mas ela vai reviver, ela vai renascer, ela vai ressuscitar pelo poder de Deus. Isso me levantou, isso me pôs de pé outra vez, e eu nunca fracassei em crer no poder de Deus para restaurar e para fazer de novo. Eu fiquei grávida uma segunda vez, a minha filha nasceu, e foi um presente, até hoje é esse presente de Deus, o carinho de Deus na minha vida. E olha, para mim é muito marcante que a minha primeira filha tenha nascido num dia de domingo, um dia 1º, e a minha segunda filha também nasceu num dia de domingo e um dia 1º. A minha primeira filha nasceu às 5h56 da manhã, minha segunda filha nasceu num dia de domingo, dia 1º, às 5h56 da tarde. Eu não sabia que eu estava esperando uma menina, porque quando fiz a ultrassom, ela não nos permitiu saber, mas eu cria que eu teria uma menina outra vez, que Deus enxugaria as minhas lágrimas. Eu cria, eu simplesmente cria. Se ele faria, ele podia fazer, e ele fez. Então, a mesma mulher que enterra um filho sou eu, e a mesma mulher que recebe a graça de ter mais um filho sou eu, que vê a mão misericórdia de Deus me assistindo sou eu. Sou eu que até hoje creio nas promessas de Deus. Esse é um resumo que eu faço rápido da minha jornada, porque são os eventos mais marcantes da minha fé, de como tudo começou, de como foi difícil, de como foi choroso, de como foi pesado muitas vezes, pesado demais, de você sentir solidão no fundo da casa da minha mãe, de não poder comer, porque eu havia decidido andar com Jesus. Publicamente eu disse: ele é meu Deus e eu sou filha dele, eu sou serva dele. Isso eu tinha meus 18 anos de idade. E de lá para cá, eu cada vez mais tenho certeza de que eu fiz a melhor escolha, mesmo contrariando a minha mãe, mesmo contrariando
e solitária na minha decisão. E você deve estar aí do outro lado perguntando, conta, a sua mãe mudou, a sua mãe se converteu, o seu pai, os seus irmãos? Não, não. Mas eu não sou daquelas que anda olhando para aquilo que ainda não aconteceu. Eu tenho aprendido ao longo dos anos a andar sempre na perspectiva daquilo que ainda Deus fará. E que cada um é cada um no seu tempo, no seu momento, do seu jeito com Deus. Mas mais importante do que é cada um, ou de quem é cada um, é quem é Deus nisso tudo. E certamente o Espírito Santo é quem faz e fará o que for feito, que preciso for, para alcançar essas vidas, esses corações. E aqui estou. Já se passaram mais de 30 anos e a minha fé permanece no mesmo Deus, no mesmo amado Senhor. Vim para fazer uma perguntinha. Darley, eles estão olhando para você, né? Eu tenho certeza que foi muito difícil você fazer essas escolhas. E tem gente aqui na sala hoje. Recebi um recado de uma irmã que é membro da igreja, ativa na sala, e que tem sofrido forte pressão para desistir de tudo isso. Deve estar sendo muito difícil para ela. Em algum momento dessa trajetória sua, até chegar nesse ponto mais maduro da fé, lá, sozinha, você pensou em desistir alguma vez? Não. Não. E isso eu não digo para passar a impressão de que, como ela é forte. Deus é forte, Deus é grande. E eu realmente, assim, isso, o céu é testemunha, meu marido é testemunha, foi ele quem me deu estudo bíblico, inclusive, ele acompanhou, ele viu eu apanhar da janela, ele via minha mãe me espancando, assim, foi uma cena muito grotesca, muito dura, mas eu digo com toda a certeza de que o céu me escuta e que está registrado lá. Eu nunca pensei em voltar atrás, nunca. Tanto que eu saí de casa, tanto que todos os meus próximos passos foram dados solitariamente no que diz respeito à minha família. Mas eu jamais, e eu digo a quem por acaso pense em desistir, não desista. Não há nada nem melhor do que Jesus. Sabe por que a pergunta? Porque eu tenho todos os dias, você que está me ouvindo aqui, agora chegado a uma conclusão muito limpa e cristalina em minha mente. A nossa salvação só dependerá de Jesus Cristo, 100%. Não há nada que nós pudéssemos fazer do lado de cá que desse o direito de voltar a ser filho. Só o sangue de Cristo, só a graça dele e os méritos do Senhor. Então, nossa parte aqui é não desistir. É não desistir. Chorar, você acha que Darley não chorou? Você acha que ela não se sentiu sozinha às vezes? Você acha que a angústia não veio, olhou para mães? É claro que ela passou por tudo isso. Você chorar, sentir angústia, tristeza, é humano. Não se martirize por isso. Só não deixe que essas coisas te levem à desistência. Eu tenho certeza que eu vou dizer para você, aqueles que não desistirem, permanecerem fiéis a Deus, essencialmente fiéis a Deus, apesar das tribulações e dificuldades, herdarão o reino de Deus. Amém. Tenho certeza. A palavra de Deus diz isso muito claramente, né, pastor? O Senhor Jesus diz, ser fiel até a morte. É disso que se trata quando eu falo o que falei hoje, de a gente ter essa ideia estabelecida como algo a ser perseguido, de a gente ter uma vivência com Deus, respondendo ao chamado de Deus de maneira tão intencional, tão entregue, porque as adversidades vêm. Nós estamos falando com pessoas que têm problemas no casamento, nós estamos falando com pessoas que estão enfrentando dificuldades terríveis com seus filhos, problemas de saúde, financeiros, enfim, de toda ordem. E é claro que nós temos, em algum momento, quem sabe, uma fraqueza tamanha que pensa em desistir, mas, por favor, em nome de Jesus, não desista. Jesus Cristo disse ser fiel até a morte.
A morte. Quanto mais um divórcio, resista a um divórcio, resista a uma traição, resista a uma falsidade que levantarem contra você, resista, porque Jesus Cristo vale a pena. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, Darley, o Senhor Jesus tem que colocar em nosso coração e inculcar em nossa mente que nós não nos relacionamos com Ele para alcançar a salvação que está num ponto futuro. Ele já me deu a salvação nele, eu preciso andar confiante nisso. Porque quando isso enche o meu coração, essas oscilações não serão maiores que a minha fé. Agora veja, eu não tenho a salvação, não tenho. Estou tentando conseguir isto. E aí vem as oscilações. Como é que eu vou resistir? Então, a segurança de estar salvo em Cristo, que é pelo sangue dele, que me torna salvo a cada dia que eu selo o meu compromisso do dia, aí vem a pancada da vida, mas vem em alguém que já está em Cristo. E já estou salvo nele, então vou segurar. Né? Então, isso nos dá base para a nossa caminhada. Eu não sei se... É claro que você não se incomoda, mas alguns deles podem estar perguntando como é que a sua filhinha faleceu. Minha filha, ela foi acometida de leishmaniose, ou conhecido em alguns lugares como calazar. É transmitido de um animal contaminado, pode ser gato, cachorro, enfim. É transmitido por um mosquito e até ser identificado o que ela tinha, demorou demais, o diagnóstico chegou muito tarde e já não foi possível. Ela ficou internada durante 7 dias na UTI, morreu de uma maneira assim, em que estava irreconhecível. Foi muito triste vê-la naquela condição. Mas... Temos um picozinho na internet, mas já vai estabilizar novamente. Enquanto a internet da Darley estabiliza, é bom que você perceba por trás das pessoas que são públicas na igreja, que tem uma história de vida e uma luta para que esta pessoa esteja ali representando o nome de Cristo. Né? Então, por isso, as nossas orações precisam ser constantes em relação a esses que Deus dá uma responsabilidade de serem tão visíveis, né? E a luta é bastante intensa. Você estava dizendo que foi muito difícil vê-la naquela situação e deu um picozinho na sua internet, se você quiser repetir, por gentileza. Não era isso, que ela morreu, né, ficou bastante deformada, foi um sofrimento muito grande, foi um sofrimento de uma intensidade muito profunda. Eu tinha ali 15 minutinhos para entrar na UTI a cada dia, e eu cantava com ela, eu orava por ela, e sabe, pastor, é disso também que eu falo, como a nossa fé ela precisa estar centrada em Cristo, de tal maneira que quando a gente ore, e se não chega a resposta como nós imaginamos, se não chega a resposta como nós queremos, como nós desejamos, que a nossa fé prevaleça. Veja, estava eu orando, a minha família, enfim, minha família espiritual especialmente, estava uma igreja inteira orando, mas a minha filha morreu. E o que você faz com a sua fé quando aquilo que você pede a Deus não acontece como você esperava? O que você faz quando você ora para Deus tirar o seu filho da UTI e o seu filho morre? O que você faz quando você ora e aquilo que você tanto almeja não acontece? O que você faz? Eu digo para você continuar crendo, porque o inferno não entende como nós continuamos crendo em Deus. O inferno não entende, Satanás fica desesperado quando um crente decide crer, mesmo quando as suas expectativas são frustradas. Eu acho isso o grande alvo para a nossa fé atingir. Que aconteça ou não aconteça, que viva ou morra, Jesus Cristo continue sendo o centro da nossa fé. A resposta à oração é algo... Por isso eu devo me aproximar com fé, senão não posso nem agradar a Deus. É que se eu visse o que ele vê, eu pediria o que ele me responde. Exato. Então, isto equaliza. Mas tem que ser a fé no invisível.
Isso é fé no invisível. É tipo assim, ó, Darleide, põe o pé. Mas se eu não estou vendo a estrada, Darleide, põe o pé. Não estou vendo a estrada. Põe, filhinha. Quando você colocar o pé, a estrada aparece. E principalmente, pastor, porque nós não estamos colocando um pé no nada, nós estamos colocando o pé nas promessas dele. Quando a minha filha estava sendo enterrada, eu lembro perfeitamente. O Espírito Santo, e olha que eu era uma garota, eu era muito jovem, eu tinha pouco tempo de caminhada cristã, assim, do ponto de vista, né, do meu batismo, do evangelho, apesar de eu sempre crer em Deus. Desde menina eu tinha muito amor, assim, por conhecer a Deus, mas ele tinha promessa, e eu lembro de o Espírito Santo me lembrar, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Então, quando a gente diz assim de colocar o pé, é porque tem promessa para me sustentar. Se não houvesse promessa nenhuma, mas tem. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu estou contigo. Se passares pelas águas, eu estarei. Se passares pelo fogo, eu estarei. Eu estarei. Então, eu não creio assim do tipo, se joga no escuro. Eu não me jogo no escuro. Eu me jogo nas promessas. Eu me jogo na luz de Cristo. Eu me jogo nele. Eu me entrego a ele. No livro Ouse Pedir Mais, há um capítulo que fala sobre oração na promessa. No livro do pastor Reavivados, não veio Reavivados pela sua palavra, mas eu falo tanto sobre esse livro. Depois eles vão me lembrar aqui, minha equipe. Do pastor Helmut. Ele também tem um estudo que a gente faz sobre orar nas promessas. Não é ter presunção. Passos para o reavivamento. Obrigado, meu pastor. Passo para o reavivamento pessoal. Falei, quem tem equipe não anda só de jeito nenhum. Então, ele fala exatamente isso. Não é o lugar de ter presunção, mas é o lugar de olhar em Deus. O Senhor prometeu. Eu estou sendo fiel aqui nos 100% da minha capacidade. Então, cumpre a sua promessa. E orar na promessa é exatamente como se pudesse pegar a Deus na palavra dele. Ele prometeu, eu estou sendo fiel, então eu posso pedir, requerer esta bênção, né? Me diga uma coisa, como é que foi o seu chamado para Novo Tempo? E quantos anos você já tem de Novo Tempo? Pois é, e olha que interessante, né? Essa história toda acontece, eu ainda muito garota, eu ainda por experimentar ou por viver muito que viria pela frente, quem diria que de Juazeiro do Norte eu chegaria a ocupar um dos maiores, ou o maior púlpito, se podemos dizer, porque a Novo Tempo tem, entre todos os meios de comunicação da igreja, entre todos os centros de mídia do mundo, a Novo Tempo aqui na América do Sul é um dos maiores, né? E para a igreja é um grande púlpito, e ali estou eu. Então é uma boa pergunta, como foi que eu cheguei até ali? Não sei te dizer como foi que fui vista, como foi que eu e meu marido, que já era de comunicação, ele que atuou desde os 16 anos de idade como radialista, depois como jornalista, eu não sei porque Deus nos chamou, a mim, a ele, eu não sei. Sabe, pastor, às vezes me perguntam assim, sobre sonhos, eu realmente tenho dificuldade de falar dos meus sonhos. Eu sempre tive mais atenção ao que estava acontecendo, aqui e agora. E eu sempre criei, aquilo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Eu nunca planejei na minha vida que eu seria apresentadora de televisão. Eu nunca imaginei na minha vida que eu trabalharia diante dos microfones e das câmeras. Eu nunca imaginei que eu seria conhecida, que eu estaria na sala 57, que eu estaria entre os meus irmãos. E sabe, um dia minha mãe falou assim, vá comer com os crentes e coma a Bíblia. Foram duas frases que ela disse que me marcaram bastante. E são duas coisas que eu faço até hoje, é comer a palavra, o pão, né, da vida, a palavra de Deus, e comer com os crentes também, me banquetear com os meus irmãos pelo mundo afora, nos continentes onde já estive para levar a palavra. Então, ter vindo para Novo Tempo foi Deus quem abriu caminhos, nós cremos, nós nos colocamos à disposição, nós trabalhávamos desde muito tempo já, começamos numa rádio, na Rádio Novo Tempo de Maceió, Alagoas, depois fomos para a Rádio Novo Tempo de Belém, depois fomos para Cascavel, no Ceará, não Cascavel, Paraná, na Rádio Novo Tempo, nós voltamos para Maceió,
e aí depois nós fomos para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e ali nós encontramos um lugar que foi Deus quem preparou para continuarmos, e aqui na Novo Tempo, somando tudo, nós já estamos com 26, eu já tenho 26 anos que trabalho em comunicação para a igreja. Você está falando sobre a ideia de não ter se imaginado assim, né? É. Deus usa pessoas que não se imaginam. Ele consegue ver você onde você não se vê, né? Exato. É lindo isso. E Deus também usa pessoas que se veem naquele lugar. Desde que o impulso do coração seja de servir a Deus com honestidade, problema nenhum em almejar, né? Pode ser que eu esteja conversando com alguém aqui que deseja ser um radialista da Novo Tempo, âncora da Novo Tempo. Qual o problema nisso? Exato. Desde que o impulso desse coração seja honesto e verdadeiro em servir ao Senhor, ele vai usar nossas habilidades. Mas é muito lindo ver como Deus nos surpreende, né? Uhum. Eu, E cada um, né, pastor, tem a sua jornada com Deus. Cada um tem a sua jornada com Deus. Mas nós temos a tendência, às vezes, de construirmos nossos castelos e dizer e pedir que Deus os aprove. Opa, acho que caiu aqui. Tá perfeito. Estou com você. Tá. Perfeito. Então, e pedir que Deus nos aprove. A minha história é essa, né? A de outros, para que fique claro que eu não sou aquela que vai dizer que eu sonhei, que eu idealizei, que eu corri atrás. Isso é válido, isso é bonito. Só não vale dizer a partir da história de José, porque eu tenho visto muitos crentes dizer que José foi um sonhador e ele chegou a ser governador. José não sonhou sonhos seus. Os sonhos de Deus se realizou na vida de José. Então, essa é a minha história, que eu não sonhei. Deus sonhou por mim. Eu olho aqui para a Sala 57, esta semana nós batemos os 100 mil inscritos no canal. Que maravilha. Para a glória de Deus, né? E eu quero 200, nós queremos, como movimento, 200, 300, 1 milhão, sabe por quê? Porque quanto mais pessoas estiverem aqui, mais chance a gente tem de apresentar Jesus para eles. E o holofote aqui, ele é ligado em Jesus, na pessoa de Deus e na ação do Espírito. O homem aqui, eu já disse, né? Eu até falei para eles que eu jamais me vi aqui liderando o movimento da Sala 57. Isso é uma coisa muito acima da minha capacidade de imaginar. E não somente isso, ele tem me dado condições de levar o processo de maneira saudável, compartilhando com outros pastores, com os moderadores, ouvindo opinião, mudando aqui, mudando ali, sendo firme em outros pontos. Nunca me vi fazendo isso. Eu sinto, percebo que é uma capacitação sobrenatural do Senhor para este momento, e eu louvo a Deus. E o nosso ensino passa por esse texto aqui, ó, do Caminho a Cristo. Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso a sua primeira atividade e ore. Toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo e que tudo o que eu fizer seja operado por ti. Aqui está a molinha, sabe? A chave mestre da lei. Domínio próprio não é ter o controle das coisas, é entregar o controle. Amém. Domínio próprio não é controlar. Eu não tenho condições de controlar. Por isso ele veio me salvar, inclusive. Domínio próprio é colocar no controle na mão do Senhor. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não. Veja, eu tenho planos. Eu tenho sonhos, eu posso almejar. Desde que eu coloque sobre o crivo do Senhor e diga, Senhor, se o Senhor quiser, então o Senhor executa. Se não, tira. Ou então coloca algo que eu nem estou vendo, como colocou a Novo Tempo. Você, no Novo Tempo, me colocou aqui fazendo uma gestão de um movimento grande como esse. Aí ela continua dizendo, entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com o que sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar a sua vida nas mãos de Deus e ele será cada vez mais, e ela, sua vida, será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. Que coisa linda, né? Caminho a Cristo, página 45. Então, esse é o segredo. Esse é o segredo. Na Novo Tempo, filha,
Qual é o seu maior desafio como Darleide Alves, o ser humano? Não a apresentadora que a gente ama, que faz um trabalho lindo ali, não, mas o seu desafio como Darleide Alves por Darleide Alves. Eu, por mim mesma, me defino com muita simplicidade, de verdade, assim, sem nenhuma... O grande desafio é você justamente manter essa simplicidade, porque o nosso ego, ele pode ser facilmente enganado. Então, meu desafio é, ao longo de tantos anos, ter um nome conhecido por boa parte da igreja, por ter a confiança dos meus irmãos, a confiança da minha liderança, ter chegado a tanto tempo de trabalho e o meu grande desafio é manter essa fidelidade ao chamado que Deus me fez. É o meu desafio. E depende de mim me manter, depende de mim crer que o Senhor continuará sendo misericordioso comigo. Eu não sou muito boa de fazer definições de mim mesmo, de verdade. Eu não sou muito boa de começar a falar de mim mesmo, assim, mas eu diria que o meu grande desafio é não desapontar o meu Deus, é não desapontar a minha igreja, é não desapontar as pessoas que tantas, sabe, pastor, são tantas, especialmente mulheres, são tantas mulheres, e me surpreendo também quando recebo jovens, adolescentes, me fazendo perguntas, dizendo que me acompanham, mas tem muitas mulheres que olham para mim como referência. Eu não digo que elas devam olhar para mim como referência, mas eu reconheço que o mundo, as pessoas, de modo geral, elas não veem a Deus nitidamente do ponto de vista, né, porque ele é espírito, mas Deus nos confiou sermos luz e sal da terra justamente para que as pessoas nos olhem e sintam o sabor de servir a Jesus. Então eu sei dessa minha responsabilidade e faço com prazer, eu não faço como sacrifício. Eu sou como sou no vídeo, nas telas, na vida pessoal, eu sou essa pessoa, eu sou firme, eu sou doce ao mesmo tempo, eu sou leve, eu sou suave, mas eu também sou de exortar, eu também sou de brigar por aquilo que eu creio, eu não passo uma imagem de ser o que eu não consigo, eu sou, mas eu tenho essa responsabilidade e eu me alegro por ela, de saber que tem pessoas que dizem, se você chegou lá, eu posso chegar, se você pode crer, eu posso, se você ensina e vive, eu quero viver também, como Cristo. Ontem foi meu aniversário, e uma moça me escreveu, uma amiga me escreveu, eu a conheci numa das minhas viagens, e ficamos amigas, e ela disse assim, eu te admiro tanto, mas você chega a dizer para mim, mulher, se apega a Cristo, porque eu tenho esse cuidado de não deixar ninguém se apegar à minha imagem, ao meu exemplo, mas eu digo, mulher, se apega a Cristo, olha para Cristo. Mas é um desafio que eu tenho como algo precioso, uma bênção de poder ser de alguma forma alguém que representa o reino. Eu estudando o livro de Atos 2, 42 a 47, lá diz que um sentimento de emulação tomava conta deles. Falei, Senhor, o que é isso? Emulação, sabe o que é? É eu desejar chegar no mesmo nível espiritual que você tem. Você tem que provocar esse desejo em mim. Porque não é inveja da sua espiritualidade, é desejo de chegar no mesmo nível. Isso. Porque dessa maneira você vem para cá e eu também quero ir. Aí eu vou e você, eu também quero ir. Sabe, um crescimento no corpo pelo desejo de ser espiritual, de ser espiritual. E é nesse sentido que Paulo diz, sede meus imitadores, isso, como eu sou de Cristo. Um sentimento de crescimento do corpo, esse corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo é lindo, é formado por mim, por você, por todos que aqui estão. Veja que corpo mais extraordinário, né? Um corpo formado de gente. Não é lindo isso? Um corpo formado de gente, só Deus mesmo para pensar num negócio lindo desse, né? Então, nesse sentido, quando eu te perguntei Darleide por Darleide, porque às vezes as pessoas públicas, elas tomam um caráter de inabalável, de uma pessoa que é inacessível, e não é nada disso. É tão sofredor quanto, passa por dúvidas igual, tem momentos de angústia igual, quer ficar sozinho às vezes igual, né? Tem dia que a gente fala assim, Senhor, não deixa esse telefone tocar não, em nome de Jesus.
Mas, mas não tem jeito, ele vai tocar, né? É normal, inclusive a gente trabalha aqui, da lei de um processo de desconstrução do pastor super-herói, da família lustrada o tempo inteiro, do filho fiel a Deus. O pastor não precisa, ele não é obrigado a ter isso. E se a esposa do pastor não quiser inclinar-se à religiosidade, ele é culpado? E se a filha escolher deixar os caminhos do Senhor, o pastor é culpado? Então, essa ideia de super-homem, não. Aqui a gente abre o coração, fala das dificuldades que a gente tem, confessa pecados públicos aqui que podem, obviamente, ser compartilhados. E a ideia dessa desconstrução do Homem de Ferro tem colocado a ovelha muito feliz. Porque ela diz, meu Deus, se o meu pastor é assim, então eu tô salvo em nome de Jesus. Então, e não valorizando o pecado, a fragilidade, não, mas nos equalizando, e nós estamos na mesma busca, sabe? Exato. Por isso, por que eu perguntei? Porque eu quero que eles orem mais ainda por você. É verdade. Então, eu agradeço muito e eu recebo muito esse carinho. Darleide, eu oro por você, porque é bonito de ver que na maturidade espiritual as pessoas alcançam esse nível de saber que elas não estão lidando com santos irrepreensíveis, elas estão lidando com humanos que estão lutando em busca de que se complete essa obra que Deus já começou a fazer, né? A obra de santidade, que é Ele quem faz, mas sem ser esse alguém invencível. Nesse final de semana, no feriado prolongado, eu recebi aqui no Espaço Viva, em Jacareí, pertinho da Novo Tempo, um grupo de mulheres e seguidoras minhas que eu convidei, e elas vieram para esse encontro. E foi muito bom poder estar com elas, comer com elas, conversar com elas, e como acontece com tantos outros encontros por aí afora, de desmistificar justamente essa imagem da televisão, dessa mulher montada, arrumada, que está lá no vídeo, ou falando atrás dos microfones na rádio, e poder sentar junto, e em torno da fogueira, sabe, contar dos desafios, e claro que facilita muito quando você está num ciclo de maior intimidade. Uma coisa é você falar diante das câmeras para o mundo, para tantos ouvidos que não são ouvidos que estão ali para te ouvir com um coração, com um coração compassivo, misericordioso. Muitas vezes os nossos testemunhos, eles inclusive precisam ser pensados, porque há muitos que poderão se equivocar ao ouvir o seu testemunho a respeito dos seus próprios pecados. Muitos podem, em lugar de serem fortalecidos com a ideia de que somos iguais, e somos mesmo, mas há muitos que se frustram e dizem, se ela não consegue, eu não consigo também. Então, a gente tem que pensar nos tipos de naturezas que nos escutam. Alguns são edificados, outros são destruídos pelo mesmo testemunho, porque muitos estão em condições muito diferentes. Mas eu gosto dessa oportunidade de que as pessoas me conheçam nos bastidores e vejam que eu sou simplesmente uma mulher. Isso é bom, sabe? Porque humaniza o cristianismo. Humaniza, é um processo humano em que, inclusive, me dá liberdade de, em algum momento, entrar aqui e dizer assim, gente, orem por mim, estou precisando demais, minha família assim, passando... Porque isto não vai descreditar minha fé ou meu ofício como sacerdote. Porque quem está me ouvindo também precisa de oração. Por que eu não posso pedir? Por que eu não posso ser carente? O que nós temos, Darleide, eu falo nós hoje porque nós fazemos parte de um movimento que atinge hoje milhares de pessoas no mundo, nós temos uma responsabilidade maior. Diferente dos que não vêm aqui para a telinha e se apresentam, nós temos uma responsabilidade maior. E é por isso que a gente pede oração por você e pede oração por nós, pelos pastores que aqui estão, porque o Senhor nos deu esta responsabilidade, precisamos ter força para superar os engodos e armadilhas de Satanás, porque você acaba se tornando um dos principais alvos do inferno. Exato. Porque junto com você vão milhares. Satanás não está feliz com isso. Você já imagina o quanto você, na sua ministração, já esvaziou o inferno de pessoas que ele queria tragar e destruir? Imagina a ira que ele tem por isso. Então, nosso povo, às vezes, fica se degladiando na internet, usando a rede social para atrapalhar tanto, poderia usar para orar. Que a gente cresceria era muito mais, né? Muito mais.
Ó, eu ficaria aqui a manhã inteira conversando com você, muito agradável, muito bom. Sei que todas elas estão... 80% do público da sala é feminino, sabia? Olha, 80% do mundo, porque da TV também a maior parte de assiste são as mulheres. Impressionante, impressionante. Como elas são dedicadas, né? Cada coisa linda. Agora, na vigília, tem uma irmã que está convidando 25 famílias, 25 igrejas para participar da vigília. Veja que mulher. Eu vou trazê-la aqui para a gente conhecer. Vai ser uma benção. Amanhã continuamos com a trilogia. Mais uma vez, muito obrigado à sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil. Obrigado, Raquel, por mais uma vez nos possibilitar um convidado tão importante no sentido de estar dentro do coração de tanta gente. Né? Você se torna importante quando vem para o meu coração e constrói, né? coisas espirituais aqui. Uma última mensagenzinha para eles, para a gente orar e terminar nosso testemunho. Confiem, acreditem. O nosso Deus é por nós e não contra nós. Nos seus fracassos, deixe de olhar para eles, levante os seus olhos, veja a mão do Senhor estendida, veja a face do Senhor voltado para você, dizendo: vem filho, vem filha, eu te amo, eu te provei na cruz, não duvide, e você terá paz. O mundo carece de paz, e o Espírito de Deus nos promete paz que excede todo entendimento. Eu agradeço muito pela oportunidade de estarmos juntos aqui, pelo convite, pastor Wagner, e que Deus nos traga de volta aqui amanhã, nesse preparo, nessa jornada que o Senhor nos tem feito andar, até que vejamos a face dele definitivamente. Bom dia para todos. Feliz aniversário, criança, né? Você é uma criança ainda, obviamente. Diante da eternidade, eu sou um bebê. O pastor Flávio fez aniversário também essa semana, a Verinha, que é uma amiga poderosa da sala, também fez aniversário. Feliz aniversário a você também que está completando ano hoje, ou essa semana, esse mês, Deus te abençoe ricamente. Vou terminar te dizendo 4 coisas, que são as significações disso que você está vendo aqui, né? Eu amo você, irmã Darleide. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Amém. Estou quase decorando as 4. Só não arrisquei igual o pastor, porque vai que eu esqueci. Eu vou antes anotar, igual você disse. Então, uma última... Desculpe, eu cortei. Não, só estava dizendo amém. Obrigada. Uma última prece e vamos encerrar. Deus amado, nós nos entregamos. Simplesmente isso. Nos entregamos. Entregamos tudo o que temos e tudo o que somos. E o que temos e o que somos é nada. Mas é o que temos. Um coração assim, uma vida assim, carente de que o Senhor nos conserte, nos corrija, nos faça nascer de novo todo dia, sermos feitos novas criaturas pelo Espírito. Estamos aqui. Simplesmente nos entregamos. Volto a dizer, entregamos tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, até amanhã, às 5 horas, aqui nesse mesmo lugar. Amém, até amanhã. Bom dia. Bom dia, um grande abraço. Prazer, né, queridos, receber uma pessoa que Deus tem usado tanto aí na nossa instituição da Novo Tempo, né? Uma bênção. Bom, primeiro dos sermões, nos preparando aí para a vigília, sexta-feira, Darleide termina o sermão aqui, a gente já se prepara para entrar às 19h30 lá na frente, com a vigília para os jovens. Esperamos que o Senhor nos abençoe ricamente e que muitos deles estejam conosco. Para você que esteve até aqui conosco, eu quero desejar um bom dia com... Alegria! Alegria! Parabéns, Alegria!
Viva Parate de Quilombo! Bom dia, Dilone, Bom dia, Dudinha, minha linda! meus Bom amores! dia, Dudinha! Bom dia, Júlia! Bom dia, minha linda! Bom dia, meus amores! Nada, minha linda! Bom dia! Um abraço, minha amiga! Bom dia! Fica com alegria! Bom dia, minha linda! Nós te amamos, Francisca! Com alegria! Tamanho do coração! Manhã toda, não é? Mas a gente tem que dar seguimento ao trabalho. Agora, ore pelos jovens. Pastor Wagner, Didinho! Oi, lindinho. Pastor Wagner, lindo! Filho de mamãe! Beijo. Aí, Pastor Wagner! Aí sim, uma irmã sábia. Pastor Wagner lindinho. Olha, presta É o atenção. filho de... Deixa eu falar aqui, ó. Pega firme aí, vamos orar pelos meninos. Esses 3 dias são fundamentais para a nossa caminhada na vigília e para que Deus continue usando a Darleide, tudo que a gente fizer aqui, para que na sexta-noite a gente consiga trazer o maior número de pessoas, especialmente dos jovens, para ouvir as mensagens, tá bom? Então, entre em oração, faça o jejum hoje. O Elton preparou um texto só para jovens, voltado para as famílias, mãe, pai, filhos, tá bom? Entre lá, faça o jejum, jejue pela vigília, jejue para que você tenha percepção espiritual, para ter poder para orar corretamente e que de forma sobrenatural Deus haja em todas as coisas, a gente tenha retornos da vida de muitos jovens sendo alcançados a partir de sexta-feira no retorno deles, tá bom? Uma grande alegria estar aqui com você, contando 1, 2, 3, é hora de dizer... Tchau! Bom dia! Amanhã,